Em nome do Senhor. Deus é bom demais. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom e Ele é bom demais. A graça e a paz a todos, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos. É bom estar aqui. Melhor ainda seria que estivéssemos todos juntos, né? Mas eu creio que em breve. Então, estamos felizes do mesmo jeito. Porque Deus é conosco, né? Deus é conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E porque conosco Ele está, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. A nossa alma se alegra no Deus da nossa salvação. A nossa alma se alegra no Deus vivo. O nosso coração, ele se derrama diante do Pai. Porque nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e nós entendemos que nós não estamos só. Estamos acompanhados e muito bem acompanhados. Aquele que é e sempre há de ser Senhor das nossas vidas, aquele que anda conosco, aquele que interage conosco, aquele que caminha conosco, aquele que fala conosco, aquele que intercede por nós, aquele que em todo tempo se faz tão real e presente em nossas vidas. Nós a Ele bendizemos, nós glorificamos o nome dEle. O meu convite, estendendo ainda o que já foi dito pela pastora Eugenia, minha esposa, que você fique aí envolvido na glória e na graça poderosa de Jesus, que você não venha a agir como se você estivesse assistindo uma programação qualquer em que não houvesse a possibilidade de você interagir com o Deus que está sendo considerado aqui, apresentado aqui, porque Ele é Deus aqui, mas Ele é Deus aí, Ele é Deus com você. Ele te pode nessa noite tocar de um modo sobrenatural. Ele pode fazer diferente todas as coisas, Ele pode mudar tudo. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos assim. Nós cremos no poder atuante desse Deus que interage e que se faz real e presente. Não é um Deus ausente, Ele é conosco. Ele é o Deus amigo. O Deus amigo. Aquele que em todo tempo revela o seu desejo de ser seu amigo, de ser meu amigo. E eu louvo a Ele por tudo que Ele tem falado, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa noite convidar você a considerar uma palavra no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o capítulo de número 9, o versículo é o de número 19. Deuteronômio 9, 19. Está escrito assim: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois Ele estava suficientemente irado para destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Vamos repetir de novo. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois Ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. De novo Ele me escutou. São essas palavras de Moisés. Eu quero orar com você. Glorioso Deus, Pai, nosso Senhor, Deus conosco. Queremos te louvar, Senhor. Quero exaltar o teu nome. Declarar que o Senhor é soberano nesse lugar e nas nossas vidas. Que estamos aqui pela tua presença, estamos aqui pelo teu poder, estamos aqui pelo teu nome. Senhor, tu és bem-vindo aqui. Nesta hora também todos os lares, famílias que se reúnem, Senhor, para juntos estarmos participando desse momento. Eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor possa estar visitando, abençoando, tocando em cada família, em cada lar. Toma nas tuas mãos todas as pessoas. E que cada uma delas, assim como as que aqui estão, como as que estão, Senhor, em outros lugares, os seus afazeres, talvez trabalhando, enfim, Senhor, que a tua mão poderosa os alcance. E o Senhor toque nelas, em nome de Jesus. E a tua glória possa envolvê-las profundamente. E o Senhor se revele a cada uma nessa noite, a cada um nessa noite. Porque o Senhor é Deus que se revela aos teus. E eu creio que o Senhor está se revelando a nós. Mas essa noite, mais uma vez, para a glória do teu nome. Então, desde já, que o Senhor venha interditar toda ação maligna, contrária, Senhor, à tua vontade.
Pai, enquanto estamos juntos participando desse momento, todos nós que aqui estamos e os que estão espalhados, ouvindo também e participando, Senhor, possam receber do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, esse poder atuante que repreende todo o mal, repreende toda ação contrária e faz com que o Senhor seja o único que reine, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que seja Jesus o único rei, que seja o rei do meu e do seu coração, seja Ele, e a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 9, verso 19, palavras de Moisés: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente, ou a ponto, irado para destruí-lo, mas de novo o Senhor me escutou, de novo o Senhor ouviu. Esse texto que está registrado no livro de Deuteronômio, nós temos em mente que, ao falarmos do livro de Deuteronômio, nós estamos falando também no seu significado, que é a repetição da lei. E é interessante demais que esse texto, né, ele vem se desenvolvendo com a mesma intenção daquilo que já dito fora lá no livro do Êxodo, quando estava acontecendo, porque aqui é uma repetição do que já tinha acontecido. Essas palavras de Moisés não estão sendo ditas no momento que ela está acontecendo, porque já havia acontecido o que está registrado aqui. E o livro das Escrituras, na verdade, desde o livro do Êxodo até o livro de Deuteronômio, é possível nós acompanharmos toda a ação de Deus na vida do povo hebreu, quando desde o momento em que inicia-se com a convocação, né, de Moisés. Na verdade, eu quero me referir ao período de peregrinação de deserto. E isso tem início no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus ele convoca Moisés, ele chama Moisés, e depois da convocação de Moisés tem o processo da retirada de Israel do Egito, depois de todo o período de cativeiro e de escravidão no Egito, os 430 ou 420 anos no Egito. E a Bíblia diz que depois desse momento da convocação de Moisés, a retirada de Israel do Egito e toda a peregrinação durante os 40 anos no deserto, sob a orientação de Deus, provisão e cuidado dele, do Deus que cuidou, que proveu e que sobretudo se revelou presente. Passou todo esse texto, ou esse acontecimento registrado nesses textos que se inicia no livro do Êxodo, e que aqui no livro de Deuteronômio ele se torna repetido, os feitos, os acontecimentos, porque é uma intenção de fazer com que a nação que, não aquela que partiu do Egito, mas aquela que deu sequência na caminhada, pudesse ser advertida, ser orientada, de acordo com as intenções de Deus em relação às observações feitas por Ele, através de Moisés e posteriormente através de Josué, a vida desse povo, dessa nação, que tem a promessa de entrar na terra de Canaã, mas que antes mesmo da entrada de lá, Deus ele vem trazendo advertências e observações, para que eles pudessem ter em mente tudo aquilo que o Senhor Deus ele estava propondo desde o primeiro momento nessa trajetória. E agora nós estamos diante do texto que vai aproximando Israel da terra prometida. À medida com que Israel vai se aproximando, se vê necessário trazer novamente essas considerações, para que o povo tivesse uma postura diferente daquela que tinha sido apresentada até aquele momento. Nisso tudo nós vamos percebendo que o desejo de Deus de estar atuando na vida dos hebreus, na vida das pessoas, seja naquele tempo, seja nos dias atuais, há um desejo de Deus de estar participando. E aqui ele vem mostrar isso para nós, trazendo essas implicações, trazendo essas considerações, essas advertências. E a Bíblia declara que ele traz esse momento que vai iniciando no capítulo 8, quando o povo ele vem tratar do reconhecimento dos feitos de Deus em suas vidas. O que Deus estava falando ali era da necessidade de que eles trouxessem o reconhecimento da presença, da atuação, da preservação e do cuidado de Deus em suas vidas. Mas por que Deus se vê necessário a trazer essas questões do reconhecimento da sua participação na vida deles? Porque as Escrituras nos mostram
que nós somos muito fáceis de nos esquecermos das coisas importantes que acontecem nas nossas vidas. É tanto que nós temos muito mais, dá a impressão, prazer, em nos lembrarmos de coisas que são ruins que acontecem nas nossas vidas do que das coisas boas. Quando, não são raras vezes, quando nós estamos em bate-papo, é muito fácil, é muito mais comum surgirem circunstâncias desagradáveis que ocorrerem em nossas vidas. Eu não entendo porque nós temos tanto prazer em trazer coisas ruins à nossa vida, sendo que eu acredito que é desproporcional se considerarmos a quantidade de coisas boas que mais acontecem em nossas vidas. Por que nós fazemos tantas questões assim, tanta questão assim? É tão notório essa nossa atitude veemente de sempre trazer à memória coisas ruins, quando poderíamos estar falando das coisas boas. Jeremias falou: eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. É bom que nós venhamos trazer à memória coisas que nos tragam esperança. É importante nós considerarmos as Escrituras para termos nela essa orientação de Deus. Ele falou: eu faço nova todas as coisas, fazendo menção de que as coisas velhas, e principalmente as que não são boas, fiquem lá no passado, mas que as coisas novas comece a ser vivenciada, comece a ser compartilhada, comece a ser trazida. E é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer exatamente as coisas boas de Deus para as nossas vidas, porque você está aí ouvindo e certamente talvez tão cansado de ouvir tanta coisa ruim, tanta coisa que não te edifica, que não te alegra, que não te anima a alma. Eu quero compartilhar de coisas que te alegrem. É por isso que eu quero compartilhar das boas novas do reino. Mas eu quero, antes de falar disso, dessas boas novas que estão inseridas no contexto da nossa mensagem, eu preciso considerar que Deus ele faz algumas considerações de advertência e observações para a vida do povo de Israel, desde o capítulo 8. Porque nós não podemos esquecer e não podemos deixar de observarmos a necessidade de termos cuidado na vida. E no capítulo 8, logo no verso de número 1, ele fala para o povo de Israel: olha, tenham cuidado. Tenham cuidado. Mas tenham cuidado de quê? Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno. Por que Deus está reforçando? Porque, conforme eu já disse, eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E Deus estava preocupado, no bom sentido de que, ao entrar em Canaã, eles deixassem de ter o cuidado em obedecer a lei, a palavra. Então ele destaca: tenham cuidado. Segunda coisa que ele destaca está no verso 2 do capítulo 8, ele fala: lembrem-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. A segunda consideração que ele faz é um lembrete. Ele fala: lembrem-se de como o Senhor. O que Deus estava considerando é que eles deveriam manter essa relação de cuidado, mas também de lembrança, no coração e na mente. Chegamos até aqui por conta de quem? Quem é o responsável por nos ter nos trazido aqui? Quem é o autor desse feito? Quem é que propôs isso? Então ele mesmo fala: lembrem-se de como o Senhor Deus o conduziu. São palavras de Moisés, mas que são trazidas do coração de Deus. No verso 6 ele ainda traz uma outra consideração: obedeçam os mandamentos. Ele traz o princípio da obediência como elemento de relação com Ele. Então ele diz: obedeçam aos mandamentos. Verso 7, ele diz ainda: pois o Senhor os tem levado para uma boa terra. Pois o Senhor os tem levado para uma boa terra. Por que as implicações anteriores, ou as advertências e observações são importantes? Porque eles estavam prestes a entrar em uma boa terra. Então o Senhor fala: vocês estão prestes a ser levados para uma terra boa. Não cometam o pecado da ingratidão, no verso de número 10 do capítulo 8.
Cuidado para quando entrar lá e vocês tiverem comido, ficarem satisfeitos, venham se esquecer de louvar o Senhor, porque Ele é quem trouxe vocês para essa terra boa. Uma terra que manda leite e mel, uma terra de trigo, uma terra de figueira, de romanceira, de azeite, de oliveira e mel. Ele diz, é uma terra muito boa. Mas tenham cuidado em fazer essas observações, porque no capítulo 10 ele vai entrar na ideia central. Ele fala, não é mérito de vocês, não é mérito de Israel, vocês não entraram na terra prometida por méritos. E é muito interessante, porque nós também somos do tipo que quer sempre receber os méritos. Quando as coisas acontecem de modo legal, queremos os méritos, queremos os elogios. Mas quando elas dão errado, Deus é o culpado. E ele tem essa intenção de falar para ele, olha, lembrem que não foi por mérito de vocês. Esteja hoje certo de que o Senhor, o Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como fogo consumidor. Ele vai falando assim, olha, eu é que vim adiante de vocês, preparando para que vocês chegassem até aqui. Então, não entendam ser mérito de vocês. Não é devido à impiedade dessa nação, e nem muito menos à retidão que vocês julgam ter. Porque não é por bondade de vocês. Vocês não têm essa respaldo para alegar que vocês são os responsáveis por alcançar isso, por justiça própria. Não tem. E quando Deus vai falando essas coisas através de Moisés, Ele vem aqui mostrar o seguinte, a questão da relação que Ele tem com o ser humano, e que a ideia dele nessa relação, ela fica muito bem apresentada nas Escrituras, quando a Bíblia mostra que aqui o Moisés ele vem declarar no versículo que eu li, o texto lido nessa noite, o verso 19 do capítulo 9, ele fala, tive medo da ira e do furor do Senhor. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-los. Mas de novo, o Senhor me escutou. O que eu quero destacar nessa nossa leitura? Eu não quero destacar aqui as considerações feitas por Deus através de Moisés a Israel, ainda que elas sejam relevantes. Eu não quero destacar aqui que o Senhor estava fazendo questão de passar em rosto que estava dando a eles uma terra boa. Porque tudo isso está visível aqui, foi Ele mesmo que fez. Ele que levou, Ele que conduziu, Ele que tirou, Ele que realizou, e Ele que deu aquela terra. Mas o que eu quero é pontuar, eu quero aqui situar-nos na história. E por que eu quero situar na história? Porque é importante nós destacarmos aqui o que está registrado nesse versículo que eu li. O que está registrado nesse versículo que está aqui dito por Moisés, tive medo da ira do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-lo, mas de novo o Senhor me escutou. Tendo em vista que o contexto, o ocorrido aqui, em que Moisés faz menção desse, de novo o Senhor me escutou, me trouxe a memória nessa tarde, e um despertamento ainda, para o que a palavra de Deus ela propõe, em revelar Deus como um Deus tão pessoal, um Deus amigo, um Deus que Ele em momento algum Ele se posiciona como um Deus excluso, inatingível, inalcançável, um Deus egocêntrico, um Deus irado, um Deus que pouco importa para a sua criação. O texto que eu destaco, dito por Moisés, onde ele fala, mas de novo, o Senhor me escutou, faz nós atentarmos para essa relação de Deus com o homem, com o ser humano que Ele criou. Porque o que Moisés está dizendo é que Deus parou para escutar um reles mortal. Eu fiquei pensando, que Deus é esse? Que é tão poderoso, soberano, um Deus criador, um Deus único, mas que de repente
com defeitos. Um homem que revelou que não é de todo impossível irar-se, como as Escrituras mostram que o próprio Moisés, em um dado momento adiante, ele fere a rocha, quando Deus mandou ele falar a rocha, provando que nós temos limites e podemos explodir e cometer erros. Mas ele para ouvir um homem comum. O que mais nos atrai diante dessa proposta é essa disposição de Deus. Sabe, queridos, é muito interessante que às vezes nós criamos uma construção de Deus tão à parte do que Ele realmente é. A religião tenta propor uma criação de Deus, às vezes, tão à parte do que Ele realmente é. Porque isso é até relevante do ponto de vista de que as experiências que cada ser humano tem com Deus, elas são únicas e suas, e elas não podem ser tidas como exclusivista ou molde para se distribuir e se tornar o único meio que Deus se manifesta, que Deus se revela. Porque cada um tem a sua maneira, a sua forma de se relacionar com o Deus que é pessoal. Mas o que esse Deus que as Escrituras faz questão de mencionar é que Ele é único. E eu quero ler no livro de Isaías 46, algo que está registrado pelo profeta Isaías, para nossa informação acerca dessa soberania e singularidade de Deus. Isaías 46, a partir do verso 3, está escrito assim: pois eu sou o Senhor. Desculpa, é também o verso 43, 3. Poderia ler, está escrito: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, ó Santo Israel, o Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebar em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seu filho, e do Ocidente ajuntarei vocês. Esse também é um texto que fala que Deus, Ele se relaciona, que é um Deus amigo. E eu fico vendo que esse Deus que fala, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador, e que propõe dar o Egito em resgate para livrá-lo. E ele ainda diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homem em seu lugar, nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Esse Deus que fala, eu estou com você, no Isaías 46 está escrito: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado, desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiveram cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam ourives para transformar isso num Deus, inclinam-se e o adoram, erguem no ombro e carregam, porém põem-no em pé e em seu lugar ali ele fica. Daquele local não consegue mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Você pode falar assim: o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que Ele é o único. O que
quer dizer que ele não é comparado a nenhum outro. O que quer dizer que nós não podemos pegar Deus e assemelhar aos deuses. Quando Isaías está dizendo para a Babilônia, dos deuses da Babilônia, os Baalins, Marduk e todos os outros deuses que eram adorados. O que ele está dizendo é que quando eu e você colocamos Deus em comparação a outros, nós estamos cometendo um grande equívoco, porque Deus é único, Ele é soberano, Ele tem o domínio, o controle do passado, do presente, do futuro, e não é pego de surpresa. Ele é único, exclusivo, Ele é Senhor. Ele não está competindo com os deuses, porque Ele é único. Mas o que é mais interessante é que esse Deus soberano, único e tremendo, é um Deus que se relaciona com você e comigo, que somos réis mortais e pecadores. E é disso que o texto que nós consideramos, ele quer dizer. Porque este homem chamado Moisés tornou-se amigo de Deus, a ponto de ele dizer assim: mais uma vez, ou de novo ele me escutou. O que me chama a atenção nessa relação homem e Deus é que é uma via de mão dupla. Não existe um Deus de braços cruzados sentado num trono, mudo, indiferente ao homem que Ele criou. Não há um Deus recluso, inatingível, que está pouco importando para o homem, para a mulher, para o ser humano, que são obras das suas mãos. Porque a Bíblia diz que este homem chamado Moisés foi convidado por Deus, lá no livro do Êxodo, no capítulo 3. E o que Moisés se tornou de Deus, senão amigo? E é isso que nós estamos aqui fazendo hoje. Estamos diante do Deus amigo. E o mais interessante é que isso se faz prático na vida de Moisés. Para nós definirmos a expressão do Deus amigo, vamos identificar isso de modo prático na vida de Moisés. Porque diz que a palavra amigo, por exemplo, vem do grego philos, que significa ser amigável a alguém. Diz ainda mais que é desejar a ele tudo de bom, é companheiro. Entendemos que a definição da palavra amigo, que do grego quer dizer isso, philos, significa ser amigável a alguém. Nós estamos diante de um Deus que é amigável. Disse ainda que é desejar a ele ou ao amigo tudo de bom, é ser companheiro. E isso se faz presente na relação Deus e homem. Porque não importa com quanto, queridos, a filosofia, a religião, as ideologias humanas, a paranoia religiosa ou qualquer questão coloque o homem como um ser diferente, indiferente ou que não tem condições de alcançar Deus. Porque a nossa questão em distância de Deus não é moral. Porque é natural que Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele não pecou. Ele não é limitado. Ele não morre. Ele não envelhece. Ele não muda o seu humor. Ele é imutável. Ele não é afetado, atingido por qualquer questão que aconteça no mundo e altere o seu sentimento. O que Ele tem proposto a fazer, Ele tem proposto a fazer baseado naquilo que Ele está vendo em função do que eu faço, em função do que eu realizo, em função do que eu sou. Ele é Deus que tem prazer em desenvolver uma relação de amizade. Ele é colega, Ele é companheiro. É isso que Ele se faz defensor e protetor, porque um amigo tem essa intenção de defender o seu amigo. Um amigo se propõe a ser protetor do outro. Um amigo se propõe a ser ajudante do outro, ser companheiro. Eu não consigo ler as Escrituras e ver um Deus alheio, senão um companheiro.
Eu não consigo ler as Escrituras e não identificar um Deus que tem pretensão mais que reveladas, mais que palpáveis em defender-nos as nossas causas. As Escrituras demonstram que, de certa forma, amigo é alguém com o qual desfrutamos de uma grande intimidade. As Escrituras demonstram isso. Porque o Moisés faz questão de falar isso. Em que momento Moisés faz questão de revelar isso? Porque eu entendo que é diante do amigo que nós expomos todos os nossos segredos. É diante do amigo que nós colocamos as nossas preocupações. É diante do amigo, de fato, que ficamos expostos. É quando nós temos essa iniciativa de chegar diante de um amigo e colocar na mesa as nossas tensões, os nossos medos, as nossas fraquezas. Deus, Ele não deseja desenvolver uma relação conosco que nos faça chegar diante dEle com austeridade, tentando demonstrar qualquer espécie de potência, de superpotência. Porque isso danifica a relação. Porque não é uma postura do homem, ou melhor, não é prerrogativa de um homem de ser assim. De se revelar soberano, potente, poderoso, autossuficiente, imune a tudo e a todos. Não. Na realidade, todo ser humano, por mais que de trás de uma aparente fortaleza, existem as fragilidades da alma, existem as fraquezas, existem os conflitos, existem os impasses, os medos. E o mais interessante é que Deus, Ele não tem problema nenhum de ouvir os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas aflições. Ele não tem problema nenhum de ser ouvido por nós. Ele não tem problema nenhum de fazer questão de debruçar e atentamente ouvir o que nós falamos. Porque também Ele tem intenção de revelar a nós os seus segredos. Ele vai segredando toda a sua ideia a nós. As Escrituras mostram que Deus, Ele tão, na sua construção de relacionamento com o homem, Ele define como amizade. Porque eu disse que um amigo expõe, um amigo fica totalmente exposto. E nós estamos diante de um Deus que Ele não tem dificuldade em chamar e contar os seus planos. Ele chama Moisés lá no capítulo 3. E de lá para cá eles vão desenvolvendo uma relação de convite, de desafio, de limitação por parte de Moisés naturalmente, de apresentação de medos e fraquezas, dificuldades. Porque quando Moisés é convidado por Deus, na verdade no capítulo 3 ele preserva, mas um dia, capítulo 4, né? Moisés está lá, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, tranquilo, tendo passado já 40 anos, mais de 40 anos, bem mais, quase talvez 80 anos, desde a preservação do Senhor em relação a Moisés lá no Egito. Agora Moisés já com 80 anos aproximadamente, o Senhor mais uma vez se revela a Moisés, chamando da sarça. Moisés chega diante daquele acontecimento extraordinário, com medo, com temor, não medo na verdade, com temor, de tamanha grandeza, de tamanha experiência indizível. E ali aquela relação de amizade, ela vai se afunilando, vai se desenvolvendo. Quando Deus envia Moisés para tirar Israel do Egito, e aí nós conhecemos a história, os capítulos de antes, os capítulos seguintes, vem as pragas, até o capítulo de número 12.
Quando Israel sai do Egito, no livro do Êxodo, sai do Egito, 40 anos. Nesse período todo, Deus, essa amizade foi se afunilando, foi se desenvolvendo. E a Bíblia diz que Moisés tinha um lugar de conversa com esse amigo. Moisés tinha uma tenda, no capítulo 33 do livro do Êxodo. Moisés tinha uma tenda. E tudo quando ao seu redor estava complicado, estava meio difícil, Moisés corria, armava a sua tenda. Armava a sua tenda, e quando nela ele entrava, ali acontecia algo maravilhoso, porque a comunhão entre dois amigos se desenvolvia e afunilava, aprofundava a intimidade. E dentro desse momento, e dentro desse lugar de encontro, porque chamava tenda do encontro, Moisés deu o nome do seu lugar de relacionamento com Deus de tenda do encontro. Era o seu lugar secreto, era o seu lugar de conversa, era o seu lugar de diálogo, era o seu lugar de desabafo. Mas também era o lugar onde Deus falava com Moisés, porque essa relação de amizade propunha esse direito, ou esse ambiente de reciprocidade. Deus fala, Moisés fala, Deus ouve, Moisés ouve, e as ideias vão se aliançando, vão se envolvendo, e de repente algo bom surge, porque Deus orienta, ou porque Deus ouve Moisés. A história diz no capítulo 32, iniciando no 31, do livro do Êxodo, que quando Moisés subiu para falar com Deus, a convite de Deus, por 40 dias e 40 noites, para receber as tábuas da lei escrita pelo próprio Deus. E dentro de um prazo de 40 dias e 40 noites, Moisés estava com Deus no monte. E Israel fica sob a orientação e coordenação de Arão, irmão de Moisés. Mas a Bíblia demonstra no capítulo 31 e 32 do livro do Êxodo, que quando demorou a vinda de Moisés, dentro desse processo de 40 dias, Israel tornou-se impaciente ali. E começa a dizer, esse Moisés que subiu para falar com Deus, olha, não volta mais. E eu até digo que é relevante, porque quando você conversa com um amigo, e principalmente esse amigo em especial, não dá vontade de sair. Não dá vontade de deixar o ambiente, o momento, porque é indizível, é imensurável. Moisés está lá então ouvindo Deus, e Deus falando, e Moisés recebendo as informações que seriam reproduzidas para a nação de Israel. Mas de repente o próprio Deus identifica que lá embaixo, onde estava o povo de Israel, na coordenação de Arão, já haviam se desviado e se perdido. E tanto é que Deus fala para Moisés isso, olha Moisés, desce, porque o povo já se perdeu, eles já se desviaram tão rapidamente, porque eles não atentaram para o caminho que eu propus. Desce, Moisés, desce, porque eles tomaram um caminho alternativo, eles se afastaram depressa do caminho. Desce, Moisés. Fizeram para si um Deus, um ídolo de metal, Moisés. O mesmo Deus da descrição do Isaías 46, de prata e de ouro, carregado no ombro, colocado em pé em algum lugar, mas que não fala, que não se movimenta, não se mexe, porque onde se coloca ele fica. É o Deus que o povo fez para si. Então é por essa razão que o Senhor no Isaías fala, a quem me compararei? A esses deuses? Como vocês podem colocar num paralelo? Um Deus que não fala, que não salva, não interage na necessidade de vocês. Deus fala para Moisés, desce, porque o povo já se afastou. Bem depressa eles se afastaram, desviaram no caminho que o Senhor Deus propôs e tinha ordenado. Isso é na ida, no caminho, no percurso para chegar em Canaã.
Mas no meio do caminho essas coisas começam a acontecer. O povo de Israel começa a revelar uma instabilidade, inconstância, uma rebeldia, uma ingratidão, uma facilidade de trocar. Porque nós somos assim. Se nós não estamos contentes, e o nosso contentamento não se dá pela prestação do serviço, é para quanto aquilo nos agrada. Se em dado momento não nos agrada, não importa com quanto a prestação continue sendo a mesma, nós queremos trocar. E naquele exato momento eles falam: vamos trocar, vamos levantar um outro líder aqui, e um outro Deus que nos leve de volta para o Egito. Eles fazem um bezerro de ouro. Eles pegam as mulheres, os seus anéis, colares e brincos. E todo o ouro é recolhido e feito um Deus de metal. E Deus fica olhando e fala: como que eles podem querer comparar-me a esse bezerro de metal em que eles consideram um ídolo, um Deus? Deus ficou muito bravo com isso. Não por ele, não porque ele estava com ciúmes, e Deus estava ofendidinho, não. É pela ignorância, pela brutalidade na mente humana que não consegue entender que não dá para compararmos o único e soberano com deuses feitos por mãos de homem, ou por Deus dentro da criação de mente humana. Deuses que os homens criam aqui e constroem na sua mente. Os deuses que são revelados na história, egocêntrico, da barganha, do poderio exclusivista, vaidoso e ciumento. Não é a postura de nosso Deus, porque a relação dele com o homem vai para além. É amizade, não é interesse. Quando ele fala isso para Moisés, que o povo estava nessa condição, e Moisés desce, chega lá, Moisés com seus próprios olhos identifica tudo isso. Um bezerro, uma postura totalmente estranha de adoração àquele bezerro. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou mais com esse povo, porque eu sou capaz de matá-los todos, porque eles são difíceis demais. Deus fala para Moisés isso. O que Moisés faz? Moisés chama Deus para uma conversa. Fala: não, Senhor, não destrua esse povo, porque se o Senhor destruir esse povo, as outras nações vão achar que o Senhor é incompetente, que o Senhor trouxe eles aqui, não conseguindo levá-los, falou: vou acabar com tudo. E a conversa de Moisés com Deus, ela se dá exatamente na tenda, onde quando ele entra nela e ele começa a falar com Deus, e Deus começa a se revelar a ele. E mais interessante de tudo isso é que diz a Bíblia no 33:11 do livro do Êxodo, que Deus falava com Moisés face a face, ou seja, como quem fala realmente é um amigo em que o próprio Deus faz questão de declarar, falar: olha, no 17, no 33:17, farei o que pede, porque tenho me agradado de você, e conheço o teu nome, te conheço, eu te chamo pelo nome. Quando Moisés pede para Deus não destruir Israel, ele fala: farei o que me pede. Você tem entendimento, você consegue compreender que Deus é esse, que tem todo o poder, mas quando um homem, mulheres, mortal, falho, fraco, fala: Deus, não faz assim. Ele intercede por um povo que já tinha mostrado a sua rebeldia, e Deus olha para Moisés, e Deus fala: eu vou fazer o que você me pede, porque eu te conheço, porque eu me agrado de você, porque você é meu amigo. E sabe o que eu descubro? Que não somos nós que propomos para Deus ser nosso amigo, é Deus que propõe para nós nos tornarmos amigo dele. É isso que é o mais extraordinário. Porque se partir de mim, por exemplo, falar: Deus, eu quero ser teu amigo, é o mesmo que você se oferecer para alguém: olha, eu quero jantar na tua casa hoje, eu quero ficar na tua casa, eu quero passear, eu quero sair, eu quero ir para viagem com você. É se oferecer. É inconveniente isso, né?
ser oferecido. Centrão, né? A gente usa uma expressão, centrão. E Deus não. Porque a lógica no nosso pensamento humano é quanto mais poderoso, quanto mais notório, quanto mais status você se dispõe, de quanto maior condição você desfruta. O olhar é por cima. Se olha para baixo, aqueles que estão em menor grau de situação ou de condição. E quando você olha para alguém de cima, é um olhar de desprezo, é um olhar de eu não estou interessado, eu não tenho nada a ver com isso, não é interessante para mim, eu não tenho que me envolver com isso. Aí Deus não. O mais absurdo de tudo isso é que Deus não. Quando Moisés diz que ele ouviu mais uma vez, de novo, faz com que nós olhemos para as Escrituras e falamos, esse Deus é demais. Porque Ele não se oculta. Ele não se exibe de responsabilidades. Ele não encolhe a mão, Ele não cruza os braços, Ele não tapa os ouvidos, mas pelo contrário, Ele interage, Ele se revela. E naquela tenda de Moisés acontecia a comunhão, a intimidade, e mais do que isso, a amizade desses dois, Deus e Moisés, se desenvolvia a um nível que não é compreensível a quem não caminha com Deus. Porque não consegue enxergar em Deus essa disposição de ser amigo. Moisés, ele entende e descobre nessa relação em potencial que Deus quer ser amigo. Deus quer ser amigo. Deus, ele quer fazer parte. Deus, ele quer estar presente em todo esse ambiente. Ele quer ser companheiro. Ele quer demonstrar essa intenção amigável. Ele quer ouvir os seus segredos. Moisés tinha uma tenda. Lá ele entrava e contava os seus segredos. Contava os seus anseios. Contava as suas fraquezas. Experimenta. Experimenta entrar nesse ambiente com Deus. E contar para Ele dos seus anseios. Experimenta contar para Ele das suas crises. Até em relação a Ele mesmo, porque você acha que nós vamos chegar diante de Deus e falar, olha Deus, eu concordo com tudo que o Senhor faz. Eu concordo com tudo que o Senhor faz. Não sejamos hipócritas. Porque até quando nós não concordamos com algumas coisas, temos que ter coragem de chegar diante de Deus e falar, olha Deus, eu não estou compreendendo isso, e de certo modo, eu até não concordo com isso. Isso é uma blasfêmia? Não. Abacuque fez isso. Abacuque chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não estou compreendendo e na verdade eu não aceito isso. O Senhor está querendo usar uma nação terrível para punir Israel. Eu não concordo. Isso não entra na minha cabeça. Deus fala para Abacuque, pois é, Abacuque, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou usar uma nação terrível para ajustar, para disciplinar. A conversa continua. O Abacuque também entende isso, porque ele chega e fala, sim Deus, mas é assim, e vai falando, e Deus vai respondendo. E Deus não chega e fala, olha, Abacuque, quem manda aqui sou eu, você cala a boca porque eu não quero te ouvir. Deus vai ouvindo. E ele fala, olha Abacuque, eu estou fazendo isso, mas por um propósito, que ainda não é possível compreender, mas adiante vai ser compreensível, porque é assim. Ele não tem intenção nenhuma, Deus não tem intenção nenhuma de nos envergonhar, nos humilhar, de nos fazer de bobo. Ele quer relacionar conosco. Moisés tinha uma tenda, e era nessa tenda que ele entrava, e ao entrar, ele segredava tudo aos ouvidos de Deus, e Deus ao dele. E lá fora, uma nuvem
da glória de Deus envolvendo ali. Todo mundo sabia, fala, Moisés está lá com Deus. Porque a glória está lá, a nuvem está lá, o poder está ali, a presença está ali, Moisés está conversando com Deus. Que Deus é esse que conversa? Que Deus é esse que se permite caminhar conosco? Que Deus é esse que se permite entrar numa fornalha, entrar numa cova? Que Deus é esse que se permite estar conosco em qualquer lugar? Moisés era o Deus da tenda do encontro, da amizade. Mas cada um desenvolve a sua maneira. Porque um outro homem na escritura, um patriarca, no livro do Gênesis, e nós estamos falando de Abraão. Abraão, o patriarca. Capítulo 12, Deus o chama. Sai do meio da tua parentela. Tá. Começa ali. Mas uma coisa que eu acho extraordinária é essa peculiaridade de Deus, de fazer questão de revelar o plano dele a nós. No livro do Gênesis, no capítulo 17, o Senhor fala assim, capítulo 18, na verdade, no versículo 17, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus apareceu a Abraão, na sua casa, nos carvalhos de Mamre, e quando ali estavam conversando e tudo, e foi interessante demais, porque na sequência diz a Bíblia que Abraão, ele recebeu aqueles homens na figura, aqueles anjos na figura de homem que chegou na sua casa, e lhe convida para uma refeição, e lhe prepara uma refeição, mas é um momento maravilhoso para Abraão. Mas eu destaco duas coisas interessantes nessa visita de Deus na casa do Abraão. A primeira coisa que acontece ali é que quando esses homens, ou quando o próprio Deus vai à casa do Abraão, ele revela a Abraão que Abraão seria pai. E era tudo que o Abraão queria, mas que não tinha acontecido ainda. E que o Abraão seria pai porque a sua mulher Sara, que era estéril, teria um filho dentro daquele período, aproximadamente em 1 ano, e isso aconteceria. Abraão teria 100 anos aí, quando o filho viesse nascer. Primeira coisa que acontece nessa visita aqui. Mas a segunda coisa me faz ainda mais reforçar o que eu estou falando sobre Deus, porque a intenção era daqueles anjos que estavam indo em direção à cidade de Sodoma e de Gomorra. E por quê? Porque diz as Escrituras que as acusações contra Sodoma e Gomorra eram terríveis, o pecado era grave demais. E o próprio Deus falou, descerei para ver como é que está essa situação, o que está acontecendo. Porque eu tenho ouvido muita coisa, eu estou sabendo de muita coisa em relação ao povo de Sodoma e de Gomorra. E nessa iniciativa, quando os anjos que estavam lá, os homens, diz o versículo 16, que levantaram da mesa para partir em direção a Sodoma e a Gomorra, diz as Escrituras que o próprio Deus falou assim no verso 17, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Eu fiquei pensando, por que Deus teria que se preocupar em revelar a Abraão o que ele estava para fazer, se ele é Deus? Mas ele diz, esconderei de Abraão o que estou para fazer? E aí ele faz menção das promessas que Abraão tinha recebido e tal. Sabe o que eu percebo nesse momento? O pai reúne ali uma cúpula celestial e participa a Abraão e comunica a Abraão o que ele está para fazer. E eu pergunto, quem é Abraão? É o patriarca, mas é um homem. É um mortal que cometeu pecados, que mentiu, que cometeu precipitações, não apenas mentir, mas cometeu erros de precipitar-se em determinadas atitudes. O que isso tem em relevância conosco? Muito, porque nós cometemos erros, cometemos
precipitações e mentimos e cometemos tanta coisa. Então, Abraão não era de um material diferente do nosso. Isso faz a gente identificar que logo não tem diferença. Abraão e nós. E Deus fala, eu não posso ocultar o que eu estou para fazer de Abraão. Eu falei, meu Deus, que extraordinário. O Senhor deseja partilhar o que está prestes a fazer com um camarada que era pecador. Por que Deus está fazendo isso? Porque Abraão desenvolveu amizade com Deus desde o capítulo 12, Deus chama. Ainda antes, quando ele estava na Mesopotâmia, depois morando em Harã, e Deus vai desenvolvendo uma relação de amizade, e que ela vai se desenvolvendo, e que a Bíblia mostra nesse texto que eu li, que esse homem chamado Abraão, que Deus propõe não esconder dele o que estava prestes a fazer, que recebe a promessa de um filho, mas que de repente fica sabendo que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tem uma postura, se coloca ali diante do Senhor e chama Deus, convida Deus para uma conversa, convida Deus para um bate-papo, como um amigo convida o outro para tratar de algo sério. E Abraão fala, porventura o Senhor vai exterminar o ímpio, ou o justo junto com o ímpio? Abraão se sente na condição de amigo de Deus, de confrontar de certo modo e falar, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio, Senhor. E nessa conversa, no verso 26 do capítulo 18 do livro do Gênesis, o Senhor responde a Abraão. Deus que ouve e que responde a um reres mortal, pecador, que mente, que se precipita, que comete erros, mas que na história e que na caminhada se tornaram amigos. E por quê? E por que Deus nos se torna amigo de nós, de cada um de nós? Porque assim como tem uma música do Eli Soares que diz, me ajuda a melhorar, sozinho não consigo mais, me ajuda a melhorar. Ele torna-se amigo de cada um de nós porque Ele deseja interferir na nossa vida para nos fazer melhores. Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E Moisés se vê exatamente na condição de amigo, a ponto de chamar Deus para uma conversa e dizer, Senhor, o Senhor vai fazer isso. E diz o texto que Deus fala para Abraão, Abraão, então, eu estou te ouvindo, pode falar. Fala, Abraão, que eu estou te ouvindo. E o Abraão começa a negociar com Deus. Senhor, vai 50 justos. E vai negociando. Deus, tá bom, Abraão. Se houver 50 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Abraão se coloca na condição de intercessor, porque lá naquela cidade estava o seu sobrinho Ló, sobrinho de Abraão. E Deus vai ouvindo. Então desculpe a quem pensa que Deus não é um Deus amigável, que Deus não é um Deus presente, que não é um Deus de relacionamento e de intimidade. Me desculpe, porque eu creio no que está nas Escrituras. Se Moisés tinha uma tenda, o Abraão tinha os altares, que a cada cidade ou a cada região onde ele se deslocava, construía um altar. Mas não era um altar aos ídolos, era um altar ao Deus, ao seu Deus. E ali ele se prostrava, e ali ele falava, e ali ele contava as suas misérias também. Olha, Deus, eu menti, eu vacilei, eu me precipitei. E Deus se revelava amigo de Abraão, a ponto de ouvi-lo, a ponto de dar respostas. Porque é exatamente isso que nós observamos. Não foi o Abraão que propôs para Deus ser seu amigo, foi Deus quem propôs a Abraão a ser amigo, por conta de toda a disposição que Abraão demonstrou. Moisés, a tenda do encontro. Abraão construía um altar e se prostrava diante do Deus, o seu Deus, e adorava.
intimidade, comunhão, adoração, temor, reverência. Tudo isso está relacionado com a vida de alguém que deseja ser amigo de Deus e ter Deus como seu amigo. Um Deus que não põe barreira. Um Deus que acolhe. Um Deus que diz assim: olha, seja bem-vindo. Um Deus amigo. Se no passado Ele se revelou amigo dos homens a quem se relacionou com Ele. No caso citei dois, Moisés e Abraão, ou Abraão e Moisés em ordem. A Bíblia demonstra para nós que no presente ou no Novo Testamento, esse Deus, Ele se revelando em Jesus, demonstrou, sendo Jesus o Deus amigo. Porque o Deus que falava com Abraão, o Deus que falava com Moisés e que ouvia esses homens, e que por tantas vezes orientou para que eles pudessem se tornar melhores. Em Jesus, capítulo 15 do livro de João, Jesus fala para os homens que caminhavam com ele, os discípulos, que com ele caminharam quase que um período de 3 anos e um pouco mais. Ele chega para ele e diz para eles assim, no versículos de número 13, por exemplo, diz o seguinte: versículo 13: em vez disso eu tenho chamado amigos. Eu vou ler um pouquinho antes, aqui: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Estou lendo João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus está falando disso. Logo, um amigo, ele dá a vida pelo outro. Aqui a ideia é essa. E ele diz: vocês serão meus amigos. Vocês serão meus amigos, Jesus está dizendo. E por que ele chama eles de amigo? Ele diz assim: eu tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O que um amigo faz com o outro, senão partilhar de segredo? É o que Jesus fez com os seus discípulos. Ele falou: eu tenho compartilhado com vocês o que o meu Pai tem me falado, porque vocês são meus amigos. O Deus que compartilha de segredos com os homens. O Deus que espera que os homens compartilhem dos seus segredos com Ele. O Deus que não tem pretensão de chegar diante de quem quer que seja, que desejando ser amigo dele, Ele vai dizer: você não, você é publicano, você é samaritana, você é imunda, você é imundo, você é leproso, você fez isso, você fez aquilo. Não, você está impedido de tornar-me meu amigo, porque você tem falhas no caráter. Pelo contrário, é o Deus que fala assim: vem, pode vir publicano, pode vir leproso, pode vir samaritana, pode vir você que tem crises, porque na hora de que alguém se prepara para tirar a pedra, Ele fala: bom, quem é você? Eu não vos chamo mais de servo, Jesus falou para os seus discípulos, mas eu vos chamo de amigo. O que esse Deus, ou esse Jesus, que é o Deus amigo, quer fazer por você hoje? Te ouvir e se fazer ouvido a você. É o Deus que quer debruçar e ouvir todas as suas crises. É o Deus que quer sentar com você para uma conversa. Onde dói, o que dói. Por que essa mágoa? Por que esse rancor? Por que esse ódio? Por que essa tristeza? Por que essa incredulidade? Porque eu me decepcionei.
porque de repente eu fui na ideia dos outros, nas experiências alheias. O Deus amigo, ele não está limitado à religião, porque o Evangelho em si é essa via de mão dupla, aonde é Deus conosco, é Deus em nós, e nós juntos, unidos na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma intenção, no mesmo desejo, na mesma vontade, sem ser mais ou sem ser menos, sem ser melhor ou coisa ou pior, ou não, está nivelado, é um Deus em nós, é um Deus conosco. Então é isso que Ele quer. Sem chegar para você e lançar no seu rosto qualquer coisa que tenha acontecido, porque Ele quer ser amigo, como Ele foi de Moisés, onde Ele escuta Moisés falando: Deus, faz assim. Onde Ele escuta um Abraão dizendo: Deus, não destrói uma cidade que tem justos que também lá moram. Então é um Deus que ouve. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que a relação com Deus não é uma relação de mão única. Você serve, você fala, você faz, você obedece, e só você, só eu. E Ele, sério, fechado, às vezes com um chicote na mão, esperando um momento para punição. Não é essa a imagem do Deus da Bíblia, e nem do Deus que eu creio. Mas é um Deus que te chama hoje para uma conversa. É um Deus que te chama hoje para a tenda do encontro, ou para que você se debruce no altar, que você chegue diante dele e fala: Deus, agora que eu aprendi que o Senhor pode me ouvir, eu não preciso de intermediários, porque eu sei que Jesus é o mediador entre eu e o Senhor. O Deus que em Jesus se fez carne, habitou entre nós e se relacionou com o ser humano como quem com um amigo se relaciona. É esse Jesus que eu te apresento. É o Jesus que te ouve. É o Jesus que não olha para você e não vai criticar a você por coisas que são estética, por qualquer coisa. Porque a linguagem que Jesus entende é a linguagem do amor. Então quando Ele olha para mim e para você, é o que Ele vê? Ele vê a sua obra. E Ele quer ouvir. E é isso que me atrai em Deus. Porque talvez até diferente do que a religião propõe, que os homens são os intermediários. Não são os homens. Você tem acesso ao Deus e Pai. Você pode ser amigo dele, e ele é seu amigo. Não importa. Porque na tenda do encontro, nos altares, que para ele são edificados, ali você vai ter as suas experiências. Ali Ele vai segredar ao teu coração coisas que são sui dele. Apenas. Algumas para que você guarde no seu coração. E outras talvez para você partilhar com outras pessoas. Entendendo que nem sempre elas vão entender o que você está falando. Mas não importa. Porque a nossa relação com Ele é assim. Ela é direcionada a Ele e Ele a nós. E de nós para com os demais. Não sejamos soberbos, arrogantes. Sejamos aqueles que, ao ouvir e ao falar com Ele, possamos fazer isso de modo que também venhamos compartilhar com os outros o que conosco Ele fez. Amém? Hoje, você aí na sua casa, no lugar onde você está, você pode pura e simplesmente fechar os teus olhos agora. Se você quiser dar a mão para as pessoas que estão com você aí, você pode fazer isso. Você pode inclinar o seu coração diante desse altar, que de modo imaginário ele está edificado.
Você pode entrar nessa tenda que pode ser chamada de um encontro e derramar a tua alma diante dele. Você pode se achegar a ele e dizer: Senhor, agora eu sei que o Senhor me ouve mesmo, e eu posso te ouvir porque eu sou teu servo. Mas pode me considerar, se quiseres, amigo. Porque eu não desejo outra coisa a não ser teu amigo, ó Deus. Eu quero caminhar contigo por onde quer que for. Eu não quero te excluir da minha vida em hipótese alguma, porque o Senhor é bem-vindo ao meu lado, aonde quer que eu for. Então essa noite em especial eu quero isso. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo a esta casa, seja bem-vindo a este coração, seja bem-vindo a esta vida. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Porque eu entendo que o Senhor é muito acessível. O Senhor está acessível a mim, assim como o Senhor está acessível a todos os seres humanos. Quaisquer que queiram, pode chegar e se aproximar e ficar à vontade. Porque o Senhor é todos ouvido. Então, Deus, nessa noite, eu te apresento a todas as pessoas que entendendo que o Senhor é o Deus amigo. Eu oro por elas, eu intercedo por elas, para que ainda as barreiras da alma caiam, as resistências caiam por terra, a vergonha, o medo, caiam, se desfaça, se dilua, e elas se acheguem diante do Senhor, como quem se achega diante de um amigo, e possa sentir a confiança em partilhar dos segredos, dos conflitos de alma, das crises, e de tudo quanto mais queira partilhar. Porque a um amigo nós não escolhemos assuntos, falamos de tudo de modo exposto. E o bom é que melhor amigo não há. O Senhor é o melhor. E de modo nenhum o Senhor vai fazer um juízo. O Senhor vai condenar depois de ouvir. De modo nenhum o Senhor vai discriminar ou vai condenar, apontar. Porque Tu és Deus, que deseja nos ajudar. Tu és o Deus amigo, que está disposto a interagir com a melhor das intenções, nos fazer melhores. E é por isso que eu oro hoje, intercedendo pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelas pessoas que me assistem e que partilham dessa hora, desse momento, para que recebam do Senhor essa maravilhosa graça da amizade, porque o Senhor é o Deus amigo, e porque Tu és, eu me alegro em Te servir. Eu tenho um prazer em desenvolver com o Senhor essa relação de amizade, que não tem restrição e não impõe barreiras. Que Deus abençoe a você, a tua casa, a todos. Que o Senhor seja o seu amigo, que Jesus seja o seu parceiro de caminhada. Dentro da igreja a gente aprende pelas Escrituras, mas as experiências nos a sós com Ele. Nosso momento de devoção é onde de fato Ele se revela o nosso melhor amigo. E eu sei que você vai descobrir isso na sua caminhada, porque Ele é acessível. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, um abraço, um beijo no seu coração. Toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu relacionamento, sobre os seus filhos. E que o melhor de Deus se revele na sua vida. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.
desceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu.